Olá, pessoal, a paz do Senhor, espero que estejam todos bem. Vamos para mais um vídeo, mais um devocional aqui no canal e hoje a gente vai falar de 1 Reis 19:12. Então eu quero ler aqui para vocês. Depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um sussurro suave e tranquilo. Então, esse versículo conta a história de Elias, quando ele estava fugindo para a caverna e ele estava exausto, ele estava com medo e ele estava se sentindo sozinho. Então, Deus vai até Elias e convida ele para sair da caverna. Então, Deus se manifesta, que nem diz no versículo, em terremoto, em fogo. Então, na palavra diz que todas essas manifestações aconteceram porque Deus permitiu, mas o Senhor não estava nelas. Então, Elias não teve a presença do Senhor nessas manifestações. Ele só foi perceber que era o Senhor através de um sussurro suave e tranquilo. Deus se revela no silêncio. Deus também se revela na tranquilidade, sem as distrações, no nosso secreto todos os dias, no silêncio suave. Por isso que muitas vezes a gente não ouve a Deus, porque a gente tá sempre ali no celular, sempre agitado. E a gente acha que precisa ter um barulho, precisa ter algo muito grandioso. E não, gente. Aqui fala na palavra, Elias só escutou o Senhor, não quando teve aquelas manifestações de terremoto, de vento forte ou de fogo, mas ele só percebeu, escutou a voz suave do Senhor chamando ele, quando ele se aquietou e ficou tranquilo. Então Deus se revelou para ele no silêncio. Então sim, gente, Deus ele está no nosso interior. A gente precisa estar conectado com Deus e com nós mesmos para a gente ouvir a voz de Deus. E eu recebi muitos comentários aqui nos vídeos sobre como ouvir, Letícia, a voz de Deus, como é que é essa voz que tu escuta, como que Deus fala contigo. Então eu até enumerei aqui algumas situações que aconteceram na minha vida, mas eu não vou assim abrir todas elas, porque Deus ele fala o tempo todo, certo? Mas teve sim alguns momentos específicos que marcaram a minha história, que foi assim uma virada de chave na minha vida. Então eu queria dividir com vocês. No meu testemunho eu falei que eu sofri um acidente em 2017 e eu não falei lá porque eu deixei para esse vídeo que eu ouvi ali pela primeira vez na minha vida a voz de Deus. Era como se tivesse uma bolha protegendo e eu sentisse a presença de Deus. E logo em seguida, o meu coração, que era vazio, ele estava sendo preenchido e era o Espírito Santo. E, gente, para quem nunca teve uma experiência, parece loucura e não vai entender. Mas eu não sei como colocar em palavras. Eu vou tentar aqui explicar o meu sentimento. É um sentimento, né? O meu consciente naquele momento. E aí, Jesus falou. Ele falou assim: Letícia, eu te amo. Você é amada. Eu te perdoo, Letícia. Eu já morri lá na cruz por você, por todos. Eu morri pelos seus pecados. Você tá perdoada. Você é minha filha amada. E aquilo ecoava assim, ó, gente, na minha consciência, aquilo ecoava. Eu estava ali lúcida, acordada, e foi muito rápido o acidente e eu tive toda essa percepção dessa bolha, dessa proteção, onde eu sentia Deus, então eu sentia a Trindade nesse momento. E enquanto eu ouvia aquela voz suave falando comigo que eu era amada, que ele me perdoava, que ele tinha morrido por mim, por nós, né, lá na cruz, que ele já tinha derramado sangue, o Espírito Santo entrando no meu coração. Esse foi o primeiro momento que Deus falou comigo. Ele falou comigo no meu consciente, porque eu estava acordada, eu não estava dormindo. Eu lembro de tudo, gente. Então, assim, eu não estava dormindo, desmaiada, eu estava com tudo isso acontecendo com o meu consciente. O subconsciente é quando tu tá sonhando, tá? É lá no teu subconsciente que você vai lembrar. Mas ali eu estava com consciência. Então, Deus falou na minha consciência. Eu não vi nada, mas eu senti, né? E ouvi a voz. Então, o que a gente entende aqui? Que a presença, que a voz de Deus, ela traz paz, gente. Eu senti uma paz que eu não sei explicar para vocês. E isso vem lá do nosso interior, vem lá do nosso coração, da nossa alma. Então, outro episódio que eu tive lá em 2021,
metade de 2021, que eu também relato lá no meu testemunho, que eu me formei. Então eu falei, nossa, agora eu tenho tempo, vou tirar esse meio ano aí pra descansar, porque fiquei 7 anos e meio na faculdade, quase surtei, quase enlouqueci. E comprei Bíblia, comprei livros, comecei ali a estudar, comecei a me aprofundar. E também falo no outro vídeo que eu tive aquela experiência de quase não me formar. Então ali foi quando eu ouvi o Espírito Santo. Eu tinha uma matéria de férias para fazer, para conseguir me formar, e aquela matéria não foi ofertada naquele mês. Eu tentei ligar para todas as universidades, eu tentei ligar para minha universidade com a coordenadora do curso para tentar resolver, para tentar, enfim, achar uma solução, e ninguém achava uma solução para mim. Aí eu já tinha me conformado. Pensei assim, tá, não vou me formar, não é pra mim me formar, beleza. Na noite anterior a isso, eu tinha orado pro Senhor. Eu falei assim, Senhor, se for da tua vontade me formar, beleza. Mas eu, Letícia, eu gostaria de me formar. Falei assim com o Senhor, né? E aí, naquele dia que eu vi que não tinha como, eu fui lá, tomei um banho, muito triste, chorei, né? Porque a minha vontade era me formar. E eu lembro que eu saí do banho e eu saí com toalha na cabeça, toalha assim enrolada no corpo mesmo, e eu tinha no fundo daquele quarto uma escrivaninha com um notebook, e algo falou no meu coração pra mim ir até lá. E eu peguei, fui no quarto, sentei, e tinha uma lista telefônica da universidade que eu ia, e no meu consciente, essa voz falava pra mim clicar no primeiro número da lista telefônica, que dizia administração, e falar o que estava acontecendo comigo. Simplesmente fui guiada, sentei lá, liguei, falei pra secretária, era uma secretária do curso de administração, e ela simplesmente falou assim, Letícia, eu vou te enviar um e-mail, tá? Porque primeiro eu tenho que ir aí fazer uns contatos, mas a princípio eu acho que eu vou conseguir, e eu volto a falar contigo através do e-mail, tá? Gente, no mesmo dia, aquela mulher me mandou um e-mail com tudo que eu precisava. Gente, vocês têm noção? Qual a chance? Qual a chance de você simplesmente ir lá, ligar? Gente, foi Deus, ela foi um anjo enviado de Deus pra mim. Eu não sei nem quem é essa mulher até hoje, tá? Só pra vocês terem uma noção. Eu só sei que quando eu mandei lá pra minha reitora, coordenadora de curso, coordenadora de curso, ela falou assim, eu não sei como, realmente é Deus. E é isso então, Letícia, você vai se formar. E eu, nossa Deus, então você quer que eu me forme, uau. Só que daí é aí que vem o negócio. 3 dias antes da minha formatura, eu orando, né, falando, Deus, uau, tu quer que eu me forme e tal. Gente do céu, naqueles 3 dias antecedendo a minha formatura, eu só chorava, eu sentia um sentimento ruim. Porque tem uma passagem, que se eu não me engano, acho que é Mateus 7:9, que fala sobre você pedir pão para o teu pai e Deus, ele não vai te dar pedra se você pede pão. E eu pedi, eu queria a minha formatura, eu até falo no meu testemunho que por mais que aquilo não me trazia felicidade, eu pensava, gente, eu sofri por tanto tempo, pelo menos eu quero meu canudo, né? Eu tinha esse pensamento. Então Deus foi lá e falou, não, Letícia, se é o que tu quer, teu pai vai te dar, mas vai ter consequência, certo? Porque não era aquilo que ele me chamava. E lá no meu coração eu sabia, mas eu negava, eu pensava assim, não, que Deus me chama pra viver só pra ele, falar só dele, não, eu não tenho capacidade, como é que eu vou sobreviver, eu vou ganhar dinheiro da onde? Eu sabia, gente, desde que Jesus me encontrou lá no acidente, eu sabia, mas eu me negava. E aí, no dia da minha formatura, eu também falo lá no meu testemunho que eu fiquei triste, eu não senti nada, eu senti um vazio. Coincidiu também com o dia do meu acidente, dia 20 de agosto de 2021, 4 anos depois do meu acidente, né, a data onde eu nasci de novo e onde Jesus me encontrou e mudou a minha vida. E ali o vazio que eu senti, né, da minha faculdade, da minha formatura, foi porque aquilo era o que eu, Letícia, queria. Era a força do meu braço. Então Deus, ele pode dar. A gente pode ir lá fazer, pedir, ele dá. Mas ali, naqueles 3 dias,
quando eu fiquei chorando e Deus falava na palavra, na Bíblia, porque eu lia a Bíblia, e aí eu sentia uma confusão, não era paz, era uma coisa ruim, onde eu sentia que aquele pedido que eu fiz para Deus, aquilo que estava acontecendo, não era certo, mas estava acontecendo. Então, como eu era ainda um bebê na fé, eu não discernia. Mas hoje eu entendo que aquilo não fez sentido de não me dar alegria, de 3 dias antes eu ficar chorando, porque eu pedi algo que era o que eu, Letícia, desejava. Era o meu sonho, não era o sonho de Deus. Mas ele pensou, não, vamos deixar, né? Ela pediu pão, vou dar pão, não vou dar pedra. Vai ter consequência, Letícia. Mas vai lá, vamos ver o que os teus sonhos te levam, o caminho que tu quer seguir, o teu livre-arbítrio. Então, essa foi a segunda vez. Foi lá em 2021. E virou o ano de 2022, que através de um sonho, em 2022, Deus me fala que eu e ele estávamos morando estávamos juntos há 11 anos e não éramos casados, e que isso era viver em pecado. E isso era uma brecha para tudo o que estava acontecendo, porque ali foi a terceira vez que Deus revelou para mim, né? Claro que desde então, ali naqueles períodos, eu continuava lendo a Bíblia, continuava orando, mas eu não conseguia ter o entendimento profundo da palavra, eu não meditava na palavra, eu não tinha outras experiências, sabe? Eu escutava louvores, muitas vezes eu chorava, eu tinha os meus livros, olhava vídeos, mas assim, não era profundo como esses acontecimentos, tá bom? Eu ainda era um bebezinho na fé. Então, até agora que a gente viu, Deus falou comigo na minha consciência, onde eu estava consciente, tipo, acordada, né, lá em 2017. Em 2021, então, o agir, o mover através do meu coração, do Espírito Santo, eu senti ali que eu tinha que ir lá, sentar no meu note, ligar, e aquela pessoa, né, aquele anjo enviado por Deus me ajudou naquela situação. Em 2022, então, foi através de sonho, então ali é o subconsciente, tá? Você tá dormindo. E vou falar pra vocês agora mais 3 episódios que também marcaram a minha história. Então, em 2023, também falo no vídeo do testemunho que eu queria dar jeito na minha vida profissional. Então, naquele período, eu ainda lia livros, lia a Bíblia, lia com mais constância do que 2021 e 2022, tá? Mas assim como nos anos anteriores, eu oscilava muito, eu não orava todos os dias, não lia todos os dias. E o certo é a gente fazer isso todos os dias, a gente priorizar, ser a primeira coisa do teu dia. E naqueles anos eu não fazia isso, você entende? Eu fazia quando eu queria, quando eu achava ou quando a coisa apertava. Que na maioria das vezes a gente só vai buscar Deus quando a coisa tá feia, né? E não deveria ser assim, a gente deveria buscar todos os dias, a gente deve procurar todos os dias. Então eu lembro que naquela época ali de 2023, que eu tive vários empregos, eu buscava muito mais conhecimento, eu li muitos livros, olhava muitos vídeos, né, de pessoas que eu me inspiro, e ali Deus falava muito comigo através da palavra. Eu acho que foi ali em 2023 que eu comecei a entender mais a importância da palavra, da Bíblia, sabe? De você ler aquele versículo e aquilo falar ao teu interior, e aquilo fazer sentido pra você lá na tua alma, sabe? Então, é no silêncio, é o Espírito Santo, a gente se permite escutar no profundo da alma. E ali eu tive algumas experiências, e as experiências mais fortes que eu tive foram nos últimos 2 anos, que eu vou falar pra vocês agora. Em 2024, eu tive um sonho em maio de 2024, onde Deus me chamava pra despertar. Eu não vou contar o sonho aqui em detalhes, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, tá? Mas, resumindo pra vocês, Deus me chamava pra me posicionar. Porque lembra que eu falei pra vocês que lá no meu íntimo, lá no meu coração, eu sabia o que Deus queria de mim? Que era falar dele, que era largar tudo por ele, fazer tudo pra ele, falar dele, viver por ele. E eu ficava, gente, mas como que eu vou ganhar dinheiro? Gente, como é que eu vou fazer isso? Eu não sou capaz, eu tenho vergonha. E aí, nesse sonho, Deus me chama e fala, ó, se você não despertar,
aquilo que eu tenho pra tua vida, alguém vai ter que fazer. E aí você vai perder a tua chance aí, porque você sabe, você tá negligenciando, você tá fugindo. Então, isso foi através de um sonho, gente, tá? Em 2024, eu também tive a experiência de viver vários momentos onde Deus falava na palavra. Muito na palavra, no silêncio, tá? Antecedendo tudo que eu vivi ali da minha gravidez ectópica. Deus falou muito comigo através do silêncio, muito comigo através do deserto. E também usou outras pessoas. Eu lembro, meu irmão morou aqui comigo durante 2 meses, ano passado. E assim como Deus já estava me movendo para eu ser mãe e colocando isso no meu íntimo, meu irmão também teve um sonho e veio falar comigo, dizendo que Deus me chamava para ter urgência. E tudo que Deus estava falando comigo na palavra e alinhava muitas coisas espirituais que estávamos passando, Deus me chamava para essa urgência. Então ele usou sim a vida do Nicolas para falar comigo naquele momento. Então em 2024 eu tive muitas experiências, sabe, de sonho, dele usar então pessoas, no caso meu irmão, porque aquilo se alinhava com o que a palavra dele estava falando, com o que o espírito dele falava ao meu coração, ao meu consciente, ao meu subconsciente, enfim, né? Porque você pega e anota todas as experiências que você tem e você começa a entender aonde Deus está querendo te levar. E eu tinha tido uma experiência que eu fui num parque que tem aqui. Parque não, é um parque que tem aqui na minha cidade, que é tipo um lago, tem uns patinhos, tem natureza. E eu só fiquei lá sentada no silêncio e ali Deus falou muito ao meu coração. E um dia antes eu tinha escutado uma palavra, uma pregação, e também aquela pregação tinha uma palavra na Bíblia que eu tinha aberto que coincidia de falado muito ao meu coração. E aí no outro dia eu fiquei lá nesse parque em silêncio. Nossa, eu tive muitas revelações de Deus no silêncio. Deus fala então, através da sua palavra, o tempo todo. Pequenos sinais, sabe? No silêncio, ao teu coração, no teu consciente, no teu subconsciente, através de sonho, através de pessoas. Gente, você só tem que estar aberto. E quanto mais você estiver próximo, em comunhão com Deus, os teus olhos e ouvidos espirituais, eles vão começar a ser abertos por Deus. Mas você tem que pedir isso para Ele todos os dias, estar em comunhão, estar ali na fonte, né? Estar íntimo do Senhor, porque essa voz, quando você é íntimo, você sabe que é de Deus, você sabe que é do teu Pai. Não te engana. E você vai saber quando é o inimigo também querendo te distrair. Então, logo depois que eu tive a experiência ali da gravidez ectópica, tem um vídeo aqui que eu também falo sobre como Deus falou comigo naquele leito, naquele hospital, logo depois que eu saí da cirurgia, que Deus se manifestou e eu senti a presença dele e eu comecei a louvar ele, a minha alma, né? Eu comecei a escorrer lágrimas no meu rosto, porque naquele momento eu não conseguia chorar de tanta dor. E eu senti a presença e Jesus não tirou a minha dor. Mas ele estava ali, ele não me deixou sozinha, então ali eu senti a presença dele, eu senti a manifestação dele naquele lugar. A minha alma começou a louvar, o meu espírito, né, começou a exaltá-lo naquele lugar. Então, 2024 foi o ano que eu mais me aproximei, sabe? Foi o ano que eu mais li a Bíblia, foi o ano que eu mais li livros, que eu mais absorvi, assim, de conteúdos, de vídeo, de pessoas da internet que eu não tinha como ter aqui pessoalmente, então eu assistia na internet. Então, em 2025, ali em fevereiro, eu acordei e Deus falou comigo no meu subconsciente. Ali foi com uma voz audível. E escutei falando uma frase com uma palavra. O que era aquilo? Tipo, ele falava uma palavra e ele me explicava em uma frase. No momento que eu acordei assim e despertei com aquilo, o meu subconsciente já falou, é Deus. E eu peguei o meu celular e joguei no Google aquela palavra. Tá bom? E voltei a dormir, gente. Simples assim. Quando eu acordei no outro dia, eu fiquei assim, por que tem alguma coisa dentro de mim que diz que eu tenho que lembrar de algo? Eu acordei e tal, fui no banheiro, e aí eu pensei assim, eu tenho que olhar o Google.
Fui lá, olhei no Google, tava lá a palavra que eu pesquisei. Inclusive, essa palavra é o meu devocional, tá? Que eu deixo o link aqui sempre, que é o caderno de estudo de geração interior de 21 dias. Então, foi o Senhor que me deu essa palavra e através dele que ele pedia para eu me aprofundar, para eu ter raízes no Senhor, que eu consegui me mover e tá aqui hoje. Porque eu tô me aprofundando no Senhor, através disso eu criei, né, o devocional, que é um caderno de estudo, na verdade, que é Labor, o nome, que labor significa trabalho, árduo, significa profundidade, significa raízes, e é o que Deus tem mais tratado no meu coração nesse período. Então, esses foram os momentos, assim, que Deus falou muito comigo. E a gente percebe que Deus, ele só vai falar com quem tem intimidade, sabe? Com quem é escolhido, com quem tá disposto a renunciar e abrir mão de muita coisa desse mundo para viver o sobrenatural. Mas, quando ele me encontrou, eu era desviada, gente. Depois, quando ele falou comigo lá em 2021, eu recém estava caminhando, começando a caminhada. E só o fato de abrir a Bíblia, ele já falou comigo. E ali foi um processo, gente, é um processo, tá? Cada um vai ser de uma forma. Então, o que a gente percebe aqui? Deus, ele fala na intimidade. Deus, ele não precisa gritar, gente. Ele é uma voz mansa, ele sussurra, ele fala ao nosso coração, ao nosso consciente, à nossa consciência, ao nosso subconsciente. Fala através de pessoas, através da sua palavra. Essa aqui é a Bíblia que eu tenho. Então, ele fala, gente, através da palavra. Muito, muito, muito. Ele usa pessoas, ele fala através de sonhos. A gente sente no coração o Espírito Santo, né? Nesse silêncio, nessa calmaria. E é isso, gente. Eu espero que, assim como Elias, assim como eu tive as minhas experiências de muitas vezes ouvir o Senhor no silêncio, na calmaria, sem ter barulho, você entenda que é nesse lugar que você precisa estar, que você precisa se aquietar e que Deus vai falar ao teu coração. Ele sabe tudo, mas ele quer a tua entrega, ele quer a tua busca sincera, que busque em verdade e em espírito. Então, eu espero que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração, que tenha feito sentido para você, que te ajude, porque eu recebi muitos comentários de qual foi as suas experiências, como é que é a voz de Deus, como é que eu busco, como é que isso. Então, gente, é intimidade, é comunhão, é todo dia estar orando, é todo dia estar lendo a Bíblia. E muitas vezes você acha que vai ser uma coisa assim, uhul, extraordinária. Sim, na minha vida teve pontos, que nem eu falei pra vocês, diferente. Mas a maioria das vezes é no silêncio, é na quietude. É ali no louvor, você quietinha, você sabe, é Deus falando. Teve um comentário que falou bem assim: eu sei que é Deus, porque aquilo jamais viria de mim. Então, como saber se é Deus? Não gera confusão, medo ou desespero. Então, mesmo se Deus estiver te corrigindo, tem paz e tem amor. Sempre alinhado com a Bíblia, tá? Deus, ele nunca se contradiz. A palavra dele é a mesma ontem, hoje, para sempre. As confirmações, elas chegam através de pessoas, da palavra e do tempo com Deus. Você precisa ter tempo com Deus. Você precisa estar próximo dele, você precisa se aproximar cada vez mais. Você não tem que se aproximar de Deus só para ter uma resposta. Você precisa se aproximar dele para estar na presença, para ter comunhão. E automaticamente Deus vai guiando e vai estar ali junto com você na tua caminhada. Então ele nos visita, gente, o tempo todo. É só a gente estar alinhado, caminhando com ele, buscando ele, que eu tenho certeza que aos poucos você vai começar a discernir, se você assim também o buscar, e pedir para Deus sabedoria, discernimento, entendimento da sua palavra. Espero para mais outros vídeos aqui no canal. A paz do Senhor, que Deus abençoe, uma ótima semana para todo mundo. E tem os links aqui abaixo se alguém se interessar por algum devocional. E até o próximo vídeo. Beijo!